Oi, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu vejo muito no consultório, as queixas, que é de constipação intestinal. Vem com a gente aqui então, tirar suas dúvidas e entender o porquê muitos pacientes têm e quais são as causas. Para a gente falar um pouquinho sobre o que é constipação intestinal, é importante a gente entender qual é a classificação. Eu escuto muito paciente no consultório que fala assim pra mim: doutor, eu sou constipada. Mas aí você vai ver, o paciente não é constipado. Então, o que é um paciente que tem dificuldade evacuatória, que tem constipação? É aquele paciente que não consegue evacuar nem uma vez ao dia e nem uma vez a cada 3 dias. Então, qual que é o hábito intestinal normal de um paciente? Evacuar de 1 a 3 vezes no dia ou uma vez a cada 3 dias. Nós temos uma classificação da escala de Bristol, para a gente poder entender qual é a qualidade dessas fezes que o paciente tem. E aí, para o paciente estar dentro da classificação de ter umas fezes boa, bem formada, é aquela classificação tipo 4. Eu vou mostrar para vocês. Essa é a classificação da escala de Bristol, para vocês entenderem um pouquinho quais são os tipos de classificação das fezes que nós temos e qual a melhor. A melhor é a tipo 4, que é essa forma de salsicha ou cobra, que significa que o paciente come muita fibra e bebe muita água. O paciente do tipo 1 é aquele paciente com baixa ingesta de fibra e água. E o paciente tipo 7 é aquele paciente que tem diarreia e muito provavelmente deve ter algum problema ou alguma patologia intestinal. É importante lembrar que o paciente precisa beber 2 litros de água, comer 6 porções de fibra, né? Legumes, verduras, frutas e cereais em geral, que é linhaça, gergelim, chia, aveia. Fazer uma atividade física pelo menos 3 vezes na semana. E lembrar que se ele tem dificuldade, ele fazer um treinamento, estipular sempre o mesmo horário para ele ir ao banheiro, depois de uma grande refeição, e colocar aquilo como um horário mesmo, para que o intestino e o corpo entendam que depois que ele come naquele horário, ele vai ir ao banheiro. Mas nós também podemos ter outras causas que dão constipação, e não é só pela má alimentação. Então, quais são essas outras causas que nós temos? Nós temos neoplasias, nós temos pacientes com síndrome do intestino irritável, que é menos comum, mas pode ter. Nós vamos ter pacientes com doenças inflamatórias intestinais, que também não é muito comum, é mais comum diarreia, mas pode ter. Nós vamos ter anismos, medicações como antidepressivos ou até medicações antihipertensivas à base de cálcio, que podem dar. Nós podemos ter vitaminas, como vitaminas que têm ferro e cálcio, que também vão ocasionar. Doença diverticular, doenças que causam desmotilidade intestinal, como por exemplo a inércia colônica, condições neurológicas no paciente, diabetes, uso excessivo de laxantes, os antiácidos que tem muito cálcio ou alumínio e as alergias alimentares. Tudo isso pode causar no paciente uma constipação. E o fator idade, né, associado a tudo isso. Então é importante a gente saber qual é a causa que dá a constipação no paciente para a gente poder tratar. Porque senão a gente trata errado o paciente. Às vezes a gente dá a medicação sem que o paciente precise, ou às vezes a gente deixa de fornecer alguma medicação que vai auxiliar o paciente na evacuação e não vai resolver, né? Porque ele não vai estar tomando. Lembrando também que a gente tem as obstruções de saída, como o anismo que eu falei, que aí a causa não é uma constipação, é uma dificuldade de expelir, de liberar as fezes na saída. E aí não adianta dar remédio para o paciente, porque o problema não é a formação do bolo fecal. O problema é a expulsão das fezes. Só para vocês verem agora qual é a forma correta de evacuar. Lembrando que a gente faz esse ângulo de 35 graus e pode colocar um banquinho para auxiliar. Se tiver dificuldade, você põe os pés no chão e projeta o corpo mais para frente. O que não pode é sentar dessa forma, de 90 graus, porque isso não retifica o reto e não aumenta a pressão intraabdominal, o que facilita a evacuação. Por isso, a investigação para um paciente que tem constipação intestinal é muito importante. Saber o histórico dele. Se ele tem uma constipação desde a infância, se ele tem, é importante a gente lembrar das doenças infantis, principalmente o megacólon congênito, que isso pode, ao longo da vida, não ser diagnosticado e o paciente ter uma doença que é diagnosticada da infância, na verdade, só de ser diagnosticada quando ele estiver mais velho, né? Então, é importante a gente sempre investigar.
Porque o paciente pode ter tantas patologias associadas e juntamente ter uma má ingesta de fibras e água. Outra coisa importante a gente lembrar é como que eu posso melhorar isso, doutora? Como que eu posso fazer uma investigação correta? Então, sempre vir ao especialista, né, para fazer o exame proctológico correto, ver se tem alguma alteração, que ao exame físico e ao exame proctológico a gente já pode orientar o paciente no sentido de que ele tem alguma coisa realmente que está atrapalhando a evacuação dele. E como que a gente vai melhorar? Igual eu falei, lembrando de beber os 2 litros de água, é rotina. Então, o paciente que ainda não consegue beber, ele tem que ir estipulando aos poucos, introduzindo essa quantidade de água aos poucos no dia a dia dele. Lembrar das fibras, nós vamos ter fibras solúveis e insolúveis. Para os pacientes que têm constipação, é importante que ele beba muita água, mas é importante que ele coma muita fibra insolúvel, porque a fibra insolúvel, ela puxa a água para as fezes, ela aumenta a absorção de água nas fezes e ajudando na formação do bolo fecal. Isso facilitando, aumentando o trânsito do intestino e facilitando a evacuação do paciente. Nós temos várias marcas de fibras no mercado e dentre delas a maioria tem as fibras sintéticas misturadas, tanto as solúveis quanto as insolúveis. Nós temos várias, Tamarine Fibras, Fiber Mais, Nova Fibra, Psyllium. Todas essas são fibras que vão ajudar os pacientes a evacuar se ele não tem uma ingesta boa. O ideal, gente, é que você tenha uma alimentação rica de fibras na sua alimentação geral. Comer no seu dia a dia, não ter que fazer ingesta de fibra sintética. Mas se o paciente tem dificuldade, é uma forma da gente introduzir, né? E aliado a tudo isso, a atividade física, como eu já disse, porque isso aumenta a motilidade do trânsito intestinal e vai ajudar o paciente na melhor evacuação. E é importante a gente lembrar também que os pacientes que fazem uso de laxantes constantes, muitas das vezes são constipados pelo próprio uso do laxante, né? Então é importante a gente lembrar que a maioria dos pacientes vão tomando os laxantes, vão só trocando eles e quando a gente vê, o paciente já usou todos os tipos e nenhum mais está fazendo efeito. Então, o laxante, ele só é usado realmente em casos específicos, não pode ser usado indiscriminadamente igual a gente vê. Importante, se você tem constipação e você faz uso de alguma medicação, ou você tem algum histórico na família de câncer de intestino, ou se você tem alguma alteração que você não sabe ainda falar, é importante procurar um especialista para você ser avaliado. Quando você é avaliado corretamente, a chance de ter um diagnóstico de uma patologia e ser corrigida é muito mais rápido. E em tempo, muitas das vezes a gente consegue resolver o caso do paciente pela insistência ou pela correção de patologias. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? E coloque suas dúvidas aqui no nosso canal para a gente poder estar respondendo.